sobre desenvolvimento do SAEP. Essa aula ela não cai em prova nenhuma, tá? Ela é uma aula, vamos dizer, livre. Ela vai contar também com reposição da prática que teria que ter na faculdade, mas até o momento, a Prefeitura de Taboão da Serra ela não libera as aulas presenciais. Então, não teve flexibilização, infelizmente. Entendi. E aí, nós vamos ter que fazer essas aulas pelo computador mesmo. Aí, eles pediram para que nós montássemos uma aula baseada no que foi dado e discutida com os alunos. Aí, lá no AVA, tem um link que é necessário que vocês preencham depois. Tá certo. Que aí a faculdade vai recolher tudo isso e vai anexar junto com a nota de vocês depois, posteriormente. Eu acredito que seja a Luciana que vá fazer todo esse controle. E aí pode ser que em algum momento ela cobre isso de vocês. Então, terminou a aula, já entra lá no AVA e acessa o link e já responde, tá? Se tiver... link do centro cirúrgico. No centro cirúrgico mesmo, onde vocês entraram agora, tá? Deixa eu só falar aqui com uma aluna que está lá na sala de gestão, peraí. O pessoal está chegando. Vamos ver se eu consigo abrir aqui o estudo de caso. Professor! Oi! Pode me explicar que aula que está acontecendo que eu não estou entendendo? Joyce, claro. Joyce, é o seguinte. Algumas matérias vocês teriam que ter aula prática em laboratório. Porém, a Prefeitura de Taboão, ela não flexibilizou a volta de vocês para a sala de aula. Então, o retorno agora está previsto para o dia 29 de junho. E nesse dia, teoricamente, é o último dia letivo de vocês nesse semestre. E aí, o que aconteceu? A faculdade pediu para que nós fizéssemos uma aula baseada em uma aula prática e aplicasse para vocês. Então, vocês vão ter hoje de centro cirúrgico, se eu não me engano, na segunda-feira de urgência e emergência que vocês vão ter. E gestão não tem. Gestão não tem mesmo prática. Agora, urgência e emergência tem. Então, ela vai ser na segunda-feira à noite. Lá por umas 7h30 a gente começa, tá? E aí, hoje, eu vou pôr um estudo de caso para vocês aqui. Nós vamos ver como que faz a evolução de um paciente cirúrgico, né? Desde o pré-operatório até o fim dele. E aí, isso tá tudo lá no link, lá postado lá na aula 1, sessão 1. E lá também tem o link que depois que acabar essa aula, vocês têm que ir lá preencher o forms que vai ser entregue para a faculdade saber que vocês fizeram essa aula. Tá bom, professor. Por isso que eu pedi para que todos viessem,
né? Quem não vier, depois peça que entre lá no AVA e preenche esse forms para a faculdade saber que estava Foi ciente, administrado, né? estava Foi feito, né? aprendendo. Isso, que deixa formalizado também, tá? Muito Tô obrigada, viu, abrindo. professor? Oi? Muito obrigada. Nada. Ô, Bia, e o seu pão? Tá de boa hoje? Eu bem, hoje estou de folga, graças ao bom Deus. Ô, delícia, hein? Maravilha, né? Isso é muito bom. É ótimo. Ai, deixa eu ver aqui onde que eu salvei os negocinhos. Ah, vou ter que compartilhar. Peraí. Oi. Quem fala? Tô abrindo aqui, tá, gente? Professor. Você viu? Agora eu tô platinado. Arrasou! Adolescente, não sei o que Branquinho, ficou fazer. bonitinho. Colorindo Ficou cabelo. muito bom. Obrigado. Deixa eu ver. Bom. É, gente, não é fácil não. A gente tem que criar algumas coisas diferentes. Eu tô lutando na vida para deixar o meu assim que nem o seu. Ah, é? Com certeza, a gente tem que ser diferenciado, né? Eu fiz assim com um pouco de medo, eu confesso, viu? Fiquei bem receoso, mas deu tudo certo. No primeiro dia eu ardia muito, no segundo dia eu não podia sair no sol. Hoje que eu posso dizer que tá ficando bom. Não E aí tá tem que com cara de enfermeira, tá com cara de artista agora. É só lavar a cabeça com leite ou com vinagre branco, que aí não coça, não arde, nem nada. Ah, é? Bom, olha, tá Com vendo? certeza. Pronto. Compre o shampoozinho depois, pra ele não ficar amarelo. As Eu máscaras. comprei. Eu comprei a máscara, comprei shampoo, condicionador. Tem que cuidar, porque loiro Aí é bonito, mas tem que cuidar. Na verdade, tem. Na verdade, ele cinza. E aí, eu comprei lá, ele já está começando a ficar um pouquinho acinzentado. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela aqui com vocês. Matizador é vida. É verdade. Vamos ver. E a vida, gente, como está? Agora vocês vão ficar um mês aí quietinhos, né? Já deu o que tinha que dar, né? Vamos combinar. Não vejo a hora de voltar também, sabia? Cansa. E aula Cansa, pro... dá um medo, uma preocupação. É complicado. É bem ruim mesmo. E outra, é muito mais trabalhoso trabalhar assim de casa do que na sala de aula, viu? Não tenha dúvida disso. É porque em sala de aula é diferente, né, professor? A gente conversa, tira dúvida assim, cara a cara. É outra história, né? Uhum. É verdade. Vocês estão vendo a minha tela? Meninas? Sim, Agora sim, sim. tá aparecendo. Tá? Aí tá escrito aí para vocês, prezados alunos, venho informar aqui no dia 12 do 6, no horário da aula de gestão. Não, Temos uma só aula tá VA. VA. É. Ué? O que é esse VA? Peraí. Tá vendo a minha tela de computador cheia de ícones? Agora LC. Agora tá em branco. Tá em Já sei, branco? porque a gente tá falando, daí aparece as nossas iniciais. Sim, isso mesmo. Mas a minha tela vocês conseguem ver? Tá branco, Tudo branco? Ué? tudo branco.
Tá em branco. Que estranho. Deixa eu ver, então, se em PDF eu consigo abrir para vocês. Dá uma Já que olhada como que ficou, tá? Para você ter mais ou menos noção, tá no seu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Olha que louco. Vamos ver. Porque como o documento ele tá todo no Word, eu pensei que ia conseguir compartilhar a tela com vocês. Deixa eu então. Eu vou abrir o arquivo, vou salvar. Vamos ver se ele abre como PDF. Talvez ele abra. Vamos ver. Tô aqui. Tem gente escondida aí, quietinho. Ninguém quer falar. A Alessandra tá quietinha, acho que segurando o bebê, né, Alessandra? O bebê tá com o lado do pai que eu tô olhando. Olha, eu tô ouvindo, eu ouvi agora. Danado, tá grandinho já. Já deu uma crescidinha, uma engordadinha já, boa. Já tá pesando no braço. Eita. Ah, essa fase é tão gostosa. A fase mais gostosa da criança é essa, de bebezinho. RN. Eu tô passando o arquivo de Word para PowerPoint, meninas. Para conseguir abrir para vocês. Um momentinho, por favor. Copiar. Só um minutinho, gente. Estou passando por um slide aqui. Fique em paz. Um momento.
Pronto. Agora, vamos ver se eu consigo. Estão vendo agora? Meninos, estão vendo? Agora sim. Deixa pra amanhã ou pra domingo. Domingo eu tô em casa. Domingo está em casa? Ai, professor, desculpa. Vamos lá. Vou trabalhar. Não tem jeito. Então, agora nós temos... Nossa, tem bastante gente. Tem 11 pessoas. O que acontece, pessoal? Então, a aula eu montei sobre um SAEP referente a uma cirurgia de esterectomia. Lembrando que esterectomia é uma cirurgia para retirar o útero, né? E aí eu fiz um estudo clínico. Em cima disso, eu vou mostrando para vocês como que funciona o desenvolvimento do SAEP. Nós comentamos nas aulas do centro cirúrgico que ele é a sistematização da assistência de enfermagem perioperatória, né? E aí o enfermeiro do cirúrgico, teoricamente, ele tem que abrir o SAEP no momento que o paciente está sendo admitido no pré-operatório e finalizá-lo quando o paciente receber alta da recuperação anestésica. Então, eu coloco aí para vocês, né, sobre a sistematização da assistência de enfermagem, onde essa metodologia, então, ela utiliza de uma forma onde ela vem organizar os cuidados de enfermagem, e o objetivo é identificar as situações de saúde e doença no paciente. Bem, quando vocês fazem o histórico do paciente, né? E aí, tudo isso vem dar subsídios nas nossas intervenções, levando à promoção, à prevenção e até mesmo à reabilitação do paciente, quando nós fazemos todos os passos lá do SAI ou do SAEP, né? Dentro de tudo isso, quando nós falamos do SAEP, ele é focado no paciente cirúrgico, ele tenta garantir uma qualidade de cuidados para esse paciente cirúrgico, oferece segurança também, levando essa cirurgia a ser uma cirurgia segura, tá? E ele também vai ser dividido em etapas, né? Então, a enfermagem, ela tem o objetivo de fazer o planejamento da assistência pré-operatória, a implementação da assistência, a avaliação, e depois, lá na alta dele, acontece a reformulação da assistência. Passando aí, o que eu tenho para vocês? Então, qual é o objetivo? É descrever um estudo de caso frente a um paciente que apresenta um mioma, tá? Uma paciente mulher que apresenta mioma durante o período pré-operatório de esterectomia. Então, o estudo de caso está baseado nesses fatos, e tem a metodologia que é utilizada na aplicação do SAEP, no caso do paciente, e isso, lógico, tem que ser norteado pela Nanda Nicknock, né, que vocês devem conhecer muito bem, e devem adorar elas. E aí você faz a correlação dos 3 livros, no caso, e elabora o seu plano de cuidado. Na prática acontece isso,
não com livros. Porém, hoje as instituições, elas já têm checklists e talvez tenha o diagnóstico já meio do que pronto, e o enfermeiro só vai clicando e monta o site dele, tá? Então, esse estudo de caso, ele trata-se de um caso realizado por 2 enfermeiras no centro cirúrgico de um hospital privado, tá? Localizado no interior do estado. Tudo que eu estou dizendo aqui é fictício, tá? Criado. A coleta de dados, lá o histórico, ele ocorreu por uma análise de prontuário. Esse exame físico e a anamnese da paciente que realizou o procedimento cirúrgico em questão, que nós vamos citar daqui a pouco. E o levantamento dos dados se deu na instituição citada, seguindo as fases da SAEP, dividida em visita operatória, planejamento e assistência, baseado na NIC/NOC, e também as suas implantações e intervenções. Depois de tudo isso, é realizado uma análise dos resultados obtidos. E aí, nessa fase de planejamento, foi estabelecidos os diagnósticos prioritários para essa paciente, no momento do perioperatório dela, o qual se dividiu em pré, trans e pós-operatório. E aí, seguindo, eu tenho lá o meu estudo de caso, que é a paciente MCB, sexo feminino, 31 anos. Ela é uma paciente obesa, em pré-operatório de esterectomia, devido na verdade, que é um mioma, tá? Deixa eu arrumar aqui. Mioma. Ela se queixa de dor em baixo ventre, tem metrorragia há 3 anos e ter notado um aumento, tem notado um aumento de volume na região epigástrica, aliás, hipogástrica. E ela também relata estar ansiosa por conta do procedimento, devido à sua condição, dificultar na realização de suas atividades na vida diária. Ela é hipertensa, faz uso de antihipertensivo, nega alergias, etilismo e tabagismo. Teve 3 partos por cesárea, e quando foi realizado o exame físico, que foi um exame físico direcionado, isso é importante vocês se atentarem também na questão do exame físico. Neste caso, eu sabendo que a paciente, ela é uma paciente que vai realizar uma cirurgia de mioma, e eu vou lá avaliar essa paciente no pré-operatório, então eu não preciso fazer um exame cefalopodâmico, eu tenho que fazer um exame focado na patologia ou no procedimento que essa paciente vai realizar. E aí, esse exame que fizeram no abdômen dela... Sumiu a sua tela, não tem, os slides sumiram. Espera aí, deixa eu arrumar aqui de novo. Professor? Oi? Tá me ouvindo? Sim. Deixa eu falar, é sobre o quê? Oi? Essa aula é referente ao quê? Essa aula é uma aula prática referente ao centro cirúrgico. Tá, e quando que ela foi informada? Quando que ela foi informada que aconteceria? Ela tá lá no AVA. Pois não sei lá, não tinha nada no meu AVA. Ninguém estava nem sabendo mais, porque o senhor falou que tinha encerrado já, né? Que agora era só as provas e tudo mais. Nem estava esperando essa aula agora. Aí, de repente, a Ana. A Ana? Isso. Aí, de repente, acontece essa aula, sem ninguém tá sabendo. Então, eu pedi para que informassem. Aula prática. Então, Ana, eu pedi para que informassem que eu ia dar essa aula prática relacionada a centro cirúrgico. Então, uma aula de gestão, ela já encerrou o conteúdo. Eu estou dando essa aula prática de SAEP para vocês. Eu sei, mas ela teria que ter sido avisada, né, professora, antes, porque, como trabalho, mas ela nem sabia, eu já estava achando que já estava tudo certo, já, que não ia acontecer nada, de repente falaram que vai ter questionário para responder, tá uma bagunça, eu sei que tá todo mundo muito perdido, tá bem difícil de estudar assim, mas fica complicado se for uma aula que você não avisa, dá assim do nada, aí, tipo, quem perde, tipo, nem aí, porque eu gosto de assistir ela
com você falando, para poder tirar minhas dúvidas e tudo mais. E aí é uma aula que é importante, talvez seria uma aula que seria prática, você teria que dar prática e não pode, é isso? Não vai poder, e aí você está substituindo via online, é isso? Ô, Ana, você recebeu os informativos da coordenação? Não, a gente não recebe nada. Eu vou te orientar então, Ana. É o seguinte, nós estamos vivendo um momento onde não podemos ter contato físico, infelizmente. A gente sabe, professor. É assim, essa aula é Eu para posso substituir falar? uma aula prática que aconteceria em Licença, julho, talvez. professor. Você Oi. dá uma olhadinha no seu WhatsApp agora, por gentileza, é urgente. Obrigada. Ana, então, e foi pedido, a faculdade pediu que os professores dessem uma aula, além das teorias que nós dermos, uma aula prática relacionada ao conteúdo que foi dado nas suas matérias, exceto... Teria que ter sido avisado antes, durante a semana, na verdade. Não, essa aula mas está assim, lá... do nada. Entendeu? Já tinha até encerrado tudo mais, já estava achando que estava tudo bem já, que não teria mais nada, somente Mas está tudo bem, Ana. Isso é uma aula a mais que você está tendo. Eu sei, mas eu acho que ela deveria ter sido avisada, não falado, já encerrou, não temos mais aulas online, e aí, de repente, tem uma aula, entendeu? Ô, Ana, tem que começar a avisar mais os alunos, que a gente paga, a gente precisa que isso seja avisado, sabe, seja colocado. É uma aula que planejou durante a semana, avisa, sabe, pra gente não perder, não ficar assim, sem saber o que fazer. Porque eu não vou poder ficar na aula, infelizmente, sabe? Eu vim aqui tentar entender o que está acontecendo. E já você quer voltar, porque eu estou de plantão, tá bom? Tá bom, Ana. Eu gostaria que fosse avisado essas coisas que acontecem. Vou ter uma aula prática online, então avisa os alunos, porque a gente está pagando, isso aí não é de graça, não. Tá certo, então, mas você é aluna do noturno e está de plantão? Oi? Sim, você é aluna do noturno e não teria mais nada, então eu me comprometi a hoje a estar lá. Entendi. Então tá bom, Ana. Não teria mais nada, então eu falei, beleza, eu posso fazer. Tá, mas fique despreocupada. Tá postado lá no AVA, consulte seu AVA, tá tudo informado. Eu só gostaria de, como aluna, ser mais informada sobre essas aulas que acontecem. Não fica uma bagunça, aí a gente fica realmente difícil. Então, pra gente, como pra vocês também. Você vai continuar na aula? Nossa, ela saiu. Gente, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Desculpa pela confusão. Bora, professor, continuar? Vamos continuar. Vou até retomar lá do início, para a gente Tá bom. acompanhar. Peraí. Tá bom. Relaxa, tá? Depois você escuta o seu WhatsApp aí, porque o negócio é complicado. Mas bora lá que a aula tá interessante. Escutei. Tem outro. Vamos lá, vamos ver. Oi? Tem outro áudio. Tá. Então, vamos retomar lá do início. Então, vamos pensar lá no nosso SAEP, onde ele tem que ser desenvolvido, focando no seu planejamento, na sua assistência perioperatória, fazendo essa implementação e a reformulação e avaliação de como esse paciente está sendo evoluído ali durante o seu processo cirúrgico. Tudo isso vai se iniciar lá no pré-operatório, na sua admissão, né? Então, os técnicos de enfermagem, eles vão começar a verificar os sinais vitais e é um momento onde nós vamos aplicar o histórico e descobrir mais sobre o nosso paciente cirúrgico, né? E isso é importante, que a coleta de dados, elas nos fornecem subsídios para podermos discutir ou, como eu posso dizer, implementar ações onde vise a segurança deste paciente no momento cirúrgico dele, né? Através disso também, é importante que o exame físico e a anamnese desse paciente, ele sempre seja voltado para um exame físico focado no procedimento cirúrgico que esse paciente vai realizar. E aí, esse paciente, ele está lá
realizando, no caso, a esterectomia que nós vamos citar agora, então eu vou focar o meu exame físico no abdômen dessa mulher, vou verificar as questões da hemorragia que ela relata, eu vou fazer palpação, percussão neste abdômen, ver se tem outros sinais e sintomas de qualquer outra evidência de outra doença ali associado também. Talvez uma hérnia pode acontecer, da paciente também possuir, não é comum, mas pode acontecer, tá? E aí, quando você fez esse levantamento de dados, isso associado a seu exame físico, tudo isso está acontecendo no momento de pré-operatório, na sua visita de pré-operatório, né? E ali você vai pensar, então, no seu planejamento e também na sua implantação. A partir daí, nós vamos depois pensar nas suas intervenções e, por fim, quando ele chegar lá no pós-operatório, na RPA, nós vamos pensar se ele teve os resultados obtidos. A cirurgia, o procedimento cirúrgico desse paciente foi um procedimento onde ele teve sucesso. Então, tudo isso é importante, né? E aí, nessa fase de planejamento, nós vamos diagnosticar e planejar muito bem e com muito cuidado e, lógico, sempre pensar na individualidade dos pacientes. Nunca podemos ter um paciente onde ele seja comparado com outro, mesmo que ele vá fazer o mesmo procedimento. São pessoas distintas. Então, o planejamento, o cuidado que vai ser dado para o paciente A é diferente que vai ser dado para o paciente B, mesmo tendo o mesmo procedimento cirúrgico que vai ser realizado em seguida, tá? Depois disso, lembrar também que esse paciente, então, ele está passando aí por 3 momentos, que vai ser o seu pré, o seu intra e o seu pós-operatório, né? E aí, no estudo de caso que eu passo para vocês, estão ouvindo? Querem perguntar alguma coisa? Sim, estamos ouvindo. Ah, então tá. No estudo de caso, então, eu cito a paciente MCB, ela é uma mulher, sexo feminino, 31 anos, obesa, é uma paciente que está no pré-operatório, então, de esterectomia, devido ao mioma, ela tem queixa de dor em baixo ventre, ela tem metrorragia há 3 anos, e tem notado também um aumento do volume na região hipogástrica dela. Perfeito. Relata também estar ansiosa por conta do procedimento, devido à sua condição dificultar na realização de suas atividades diárias. Então, isso significa que esse excesso de volume em baixo ventre dela, a questão da dor e o volume que ela tem, isso dificulta as ações de vida diária, os cuidados que ela tem que ter com ela diariamente. A questão também da hipertensão é um fato importante para ser avaliado nessa paciente, que ela nos relata que faz uso de antihipertensivo, porém, eu não coloquei a medicação específica, mas quando você está colhendo essas informações, é importante saber qual a medicação que ela toma, porque, dependendo do antihipertensivo, ele pode ter uma competição com o anestésico que vai ser aplicado. Então, é importante que o paciente refira o nome do medicamento para que o anestesista também, na hora que for fazer a anestesia dessa paciente, seja geral ou seja RAC, que ele faça uma adequação para não ter um comprometimento das drogas no momento, no ato cirúrgico. Outra coisa importante também, ela nega alergias, ela não é etilista, não bebe e não fuma também. Perfeito. Ela referiu que também teve 3 partos cesáreo, tá? E o exame físico direcionado dela foi, então, para o abdômen. Foi percebido que o abdômen dela no exame físico era um abdômen flácido, semigloboso, né? Com abaulamento palpável e a nível da cicatriz umbilical. Então, quando ela palpava, já percebia que tinha lá um abaulamento, e isso já é característico do mioma, tá? Bem na cicatriz umbilical. Era um abdômen timpânico, tinha som, era maciço, na hora que você faz lá
a percussão, que você começa a palpar, né? Você sente que tem massa ali. E a região hipogástrica também tem o som, que é importante. A dor dela é uma dor aguda. Essa dor acontece quando acontece a palpação também. Os sinais vitais dessa paciente estavam estável no momento e as boas condições de higiene dela eram satisfatórias. Perfeito. Está em jejum, importantíssimo avaliar isso, se o jejum dela está zero. E as intervenções estabelecidas no pré-operatório, então elas vão visar o preparo psicológico. Eu falei bastante disso nas aulas lá de centro cirúrgico, onde é um desafio para o enfermeiro tranquilizar um paciente neste momento onde ele se encontra ansioso, onde ele está com medo, né? Quando se fala de mioma, geralmente as mulheres ficam muito apreensivas por medo de ser um câncer também. Então, elas muitas vezes ainda não sabem o seu diagnóstico. Então, quando retira esse mioma, esse útero, ele vai para a análise patológica e depois de 20 dias que vai saber se aquele mioma tem células tumorais. Então, isso é importante ser avaliado, então ela vai sempre estar bem apreensiva. Se trata também de uma moça jovem, 31 anos, e aí é o desafio para intervir nessa coisa da ansiedade dela e tentar tranquilizá-la, tá? E aí eu digo para vocês também que o acompanhante nessa hora, muitas vezes ele ajuda bastante, mas também em alguns momentos ele podem atrapalhar o processo. Então, quando você se direciona ao paciente, se direcione a ele, explique e peça que o acompanhante preste atenção no que está sendo dito, para você não ter que ficar repetitivo, né? E assim você use uma linguagem clara, que ele consiga entender o que está acontecendo e o que vai ser feito ali naquele momento. Sempre que se trata o paciente, que você está dando uma orientação, é importante sempre olhar nos olhos dele, fale com uma voz branda, não precisa ser agressivo, não precisa falar alto, seja discreto, isso ajuda muito a tranquilizar o paciente, tá? E aí, isso é uma técnica de relaxamento que eu digo, tá? E depois disso, nós temos aí, então, o transoperatório. E aí, durante esse transoperatório, eu fiz lá o meu planejamento, eu fiz a coleta de dados, montei lá a parte inicial do cuidado desse paciente. Coleta de dados e o planejamento. Quando ele chega no transoperatório, que é o momento que ele está em sala cirúrgica, que está acontecendo o procedimento cirúrgico, aí vai envolver outros procedimentos que é importante nesse momento, que são algumas intervenções que envolvem o gerenciamento da equipe cirúrgica, da equipe anestésica e da equipe de enfermagem, que é aquele documento que eu falei, que é o time-out, que é a cirurgia segura, o protocolo de cirurgia segura, onde o médico tem que perguntar para a paciente o nome dela, qual é o procedimento que ela vai realizar, se ela tem alergia, ele tem que reconfirmar algumas informações. O anestesista a mesma coisa e a enfermagem também. Então, tudo isso é importante, lembrar a enfermagem sempre de se atentar à questão da placa de bisturi, se ela está localizada em regiões adequadas para prevenir a queimadura neste paciente. O posicionamento do paciente é importante. No caso de uma retirada, uma esterectomia, o médico ele vai fazer uma cirurgia aberta, então não vai precisar de peneiras na mesa. Então, a posição do paciente, nesse caso, é uma posição dorsal, né? E aí, você tem que se atentar às questões do posicionamento, verificar isso junto à enfermagem, se você tiver condições de iniciar a cirurgia junto com o técnico, observar se não tem nenhuma proeminência óssea exposta, se a placa está aderida em locais onde não vai provocar queimaduras na pele desse paciente, o cabelo do paciente, se está adequadamente preso, se está sem elástico, somente com gorro, se está sem
a peça íntima, no caso a calcinha, porque é condutor de energia e pode queimar o paciente. Então, tem que estar livre de tudo, né? Perfeito. E aí, fez esse gerenciamento dessa equipe, promoveu também um ambiente calmo, um ambiente com condições para o início desse procedimento sem riscos, isso é importantíssimo se atentar, tá? E quanto menos o paciente também, neste momento, estiver exposto, menos exposto é melhor durante esse procedimento cirúrgico. Então, o paciente, no momento que ele é posicionado na mesa cirúrgica, é um momento que deve-se cobrir o paciente com lençol, primeiro porque a sala é muito gelada e ele somente está com um avental, né? E esse avental vai ter que ser retirado, não pode ficar no momento da cirurgia. Então, você cobre, pede para o técnico ser discreto, cobre o corpo deste paciente, peça para que ela tire delicadamente esse avental. Na hora que tirar, deixe ele sobre o peito da mulher, cobrindo também a vagina. Depois que anestesiou a paciente, aí sim, vai tirar o avental, vai tirar o lençol, porque é o momento que o médico vai pintar o paciente, vai passar lá a clorexidina alcoólica, e depois disso, vai iniciar o procedimento onde ele vai começar a colocar os campos cirúrgicos, que é o momento onde ele está demilitando a área cirúrgica, que nós chamamos de sítio cirúrgico, e aí, quando ele delimita com o campo cirúrgico, neste momento, tudo em volta deles está estéril. E aí, começa o procedimento cirúrgico. Perfeito. Então, os riscos para este paciente, eles têm que ser mínimo possível, né? Evitar coisas espalhadas pela sala, sempre cobrar do técnico e do auxiliar de enfermagem que estiver lá circulando nessa sala, que deixem essa sala organizada, deixe ela bem amparada de materiais para não ter que ficar saindo da sala, e dessa forma você também reduz o risco de infecção no intraoperatório, tá? E durante todo esse processo, as precauções universais, gorro, máscara, devem ser usadas pela equipe de enfermagem, pela equipe de anestesia, porque eles estão fora do campo cirúrgico, né? O cirurgião e o instrumentador, eles vão se paramentar, vão se escovar, e aí eles estão ali naquele campo que também eles não podem ter contato com o meio externo. Então, essas condições, elas devem ser ter muito cuidado no momento que abre o material, que você vai ofertar um pacote de compressa, de gases, ou qualquer outro material que venha a ser necessário ali naquele momento, né? E aí, a cirurgia ela pode começar tranquilamente, as precauções universais, elas aconteceram satisfatoriamente, né? E isso também vai colaborar para as questões dos indicadores que nós, enfermeiros, somos responsáveis no centro cirúrgico de elaborar isso no final do mês para apresentar para a diretoria, né? A questão também da esterilização de material e a garantia do antibiótico, que nós chamamos de antibiótico de profilaxia, o que acontece aqui? Esse antibiótico, muitas vezes, ele é prescrito lá no pré-operatório. Então, o paciente, 1 hora antes do procedimento, ele tem que receber a cobertura de antibiótico. Por quê? Lembre-se que você está expondo os tecidos desse paciente, você está expondo os órgãos desse paciente. E a única proteção que esse paciente possa ter é tendo o antibiótico agindo na corrente sanguínea, né? A sua ação vai ser muito mais rápida, ele não vai ter o efeito de primeira passagem, não vai ter que passar pelo fígado para depois ser distribuído para o tecido-alvo. Não, quando é injetado, ele já vai fazer a sua ação, vai fazer sua cobertura profilática para este paciente, tá? E aí,
isso tudo eu deixei planejado lá, que era para realizar o time-out do paciente, né, que é o checklist entre as equipes, a sala organizada, materiais adequados para aquele tipo de cirurgia, a checagem do antibiótico, se foi realizado, se o prontuário do paciente está completo, o acesso se está pérvio deste paciente. Então, tudo isso eu deixo como planejamento para o paciente cirúrgico que vai para o intra, tá? Ou transoperatório, tá? E aí, quando nós vamos finalizando essa cirurgia, esse paciente, então, vai passar pelo momento do desmame, da ventilação mecânica, ele está saindo lá, então o médico, ele está realizando antagonistas neste paciente, revertendo a sedação que foi feita, porém, esse paciente ele está recebendo opioides, analgésicos potentes, né? E ele está tentando desmamar o paciente da ventilação mecânica, então isso é um processo que leva alguns minutos para acontecer, né? E aí, quando isso está perto de acontecer, ele estuba o paciente e mantém ele no oxigênio, uma pressão boa de oxigênio para ele, pelo pulmão dele voltar a ter a força e conseguir fazer uma troca gasosa eficiente e uma respiração em ar ambiente também eficiente. Nisso, a instrumentadora já saiu da sala, o cirurgião também já saiu da sala, só estava o seu funcionário, seu colaborador e o anestesista. O paciente, então, ele está lá com os campos cirúrgicos ainda, está curativo oclusivo, ele tem que estar seco, tem que estar limpo. Se esse paciente tiver sondado, é importante que anote o débito, peça sempre para a enfermagem anotar o débito e colocar tudo no relatório. Todas as compressas também que foi utilizada lá no momento cirúrgico, o seu técnico, no momento que ele estiver abrindo o relatório dele no intra, ele tem que informar quantos pacotes de compressas foi aberto e ao final do procedimento no relatório dele, deve conter que foi realizado checagem de compressas onde bateu a conferência, onde conferiu o que foi aberto ou o que foi gasto. Por quê? Para evitar uma infecção hospitalar grave por conta de ter esquecido uma compressa na cavidade abdominal dessa paciente, tá? Passou todo esse processo, nós vamos pensar, então, no momento que esse paciente ele está indo para o seu pós-operatório. Então, ele foi estubado, ele está mantendo sinais vitais adequados. Depois disso, ele vai fazer com que esse paciente seja transferido para a maca, ele deve ser transferido adequadamente, com a ajuda de uma segunda ou terceira pessoa. No caso deste paciente que nós citamos, tem que ser 3 pessoas, porque era um paciente obeso, né? A questão também que eu acabei esquecendo, no intraoperatório, lembra que a paciente tinha um mioma, ela foi retirar esse mioma, e esse mioma é uma peça anatômica que vai ter que ir para anátomo patológico. Então, no momento do ato cirúrgico, lá no meio da cirurgia, entre os tempos cirúrgicos que nós citamos, foi retirada a peça. Essa peça ela fica na mesa da instrumentadora, ou se não, ela vai pedir para que o técnico abra um saco e coloque a peça lá dentro, porque muitas vezes o mioma sai parecendo da cavidade da paciente, parecendo uma bola de futebol, uma bola de futebol de salão. Geralmente acontece isso com mioma, tá? Dentro do útero. E aí, ele vai acondicionar essa peça num saco plástico. Quando ele acondicionou essa peça, o que vai acontecer? Ele tem que deixar mais ou menos a peça com 1 litro mais ou menos de aproximado de formol. O formol tem que passar a peça. Então, a peça tem que ficar bem acondicionada dentro desse formol. Tudo isso tem que ser realizado não dentro da sala cirúrgica, e sim dentro da sala de anátomo patológico. Lá é o local certo
para que ele faça isso. Então, ele vai acondicionar a peça somente no saco, na sala. No momento que acabou essa cirurgia, que ele vai retirar tudo da sala, ele vai lá na sala de anátomo, coloca o formal dentro do saco, deixa essa peça submersa, aliás, imergida dentro desse formal, lacra o saco, identifica com etiqueta o nome do paciente, data de nascimento e o procedimento que foi realizado. E ele vai fazer a mesma identificação em um livro A, que sempre tem dentro de uma sala de anátomo, identificar o dia, a hora e quem foi que relatou, aliás, que registrou essa peça. E aí, acondiciona essa peça dentro de uma caixa plástica para ser encaminhada para o laboratório. Depois ele retorna para a sala cirúrgica, retira todo o material de farmácia que foi utilizado, todas as caixas, ele deve conferir as peças antes de mandar para o CME e escrever lá quantas peças tem, para ver se bate o número de peças que tinha com a finalização da cirurgia. Retira, vai fazer nesse caso, uma cirurgia limpa, não é uma cirurgia contaminada, então pode-se fazer uma concorrente após esse procedimento. Aí o pessoal da limpeza recolhe lixo, limpa as paredes, limpa o chão, limpa a maca, e aí o técnico depois só forra novamente a mesa cirúrgica, tá certo? Além disso, o paciente, então, ele já está sendo transferido para o pós-operatório, ele vai lá para o pós-operatório neste momento, ele vai acompanhado pelo anestesista e pelo técnico de enfermagem, onde tem que ser informado tudo o que aconteceu, se teve alguma intercorrência em sala, se teve peça anatômica, se esse paciente, de repente, ele tem prótese e não foi tirado no pré, foi tirado lá na sala cirúrgica, tem que ser apresentada essa prótese junto com o paciente. Todo o prontuário do paciente deve estar completo com seus exames e todo o relatório realizado no intraoperatório fechado, entregue, carimbado e assinado para o pessoal da recuperação anestésica. Neste momento, nós, enfermeiros da RPA, vamos admitir esse paciente e aí nós vamos fazer uma segunda avaliação. O enfermeiro que estava lá no pré-operatório, ele fez a anamnese e fez a coleta de dados. E fez o planejamento dos cuidados desse paciente no intraoperatório. No momento que esse paciente ele chega para nós na recuperação anestésica, ele, então, vai ser um paciente que vai ser reavaliado todo de novo. Então, eu vou avaliar as condições e sinais vitais desse paciente, a glicemia do paciente, em alguns hospitais é protocolo realizar, para ver se esse paciente não está fazendo hipoglicemia após o procedimento. Vou avaliar o curativo deste paciente, para ver se esse curativo ele não está babando, se esse curativo está seco, se ele está limpo, se ele está oclusivo. Vou observar as questões de eliminação, se esse paciente tem dreno, eu vou observar como que está o dreno, se está drenando, se tem quantidade de líquidos. Eu vou ver a questão da sonda vesical, se ele está com sonda vesical, quanto de débito, e vou perceber o padrão respiratório, que é o momento onde, na primeira hora no pós-operatório dele imediato, ele pode ter algumas oscilações no padrão respiratório. A partir daí, perfeito, meu paciente está monitorizado, está avaliado, eu vou evoluir ele. E aí, na minha evolução, eu vou colocar como esse paciente chegou, se ele chegou eupneico, chegou corado, descorado, com edema, se ele está tendo hemorragia, se ele não está, se o curativo está seco, se o curativo está oclusivo, e aí eu vou seguindo essa lógica de anotação. Sempre lembrando que a anotação ela é encefalopodálico ou cefalopodálico, e aí eu vou classificando tudo o que eu visualizei na minha avaliação ao paciente. Lembrando que lá na recuperação anestésica, na primeira hora eu tenho que verificar os sinais vitais a cada 30 minutos. Depois da segunda hora eu posso
aliás, na primeira hora a cada 15 minutos e a partir da segunda hora a cada 30 minutos os sinais vitais. E aí eu avalio o paciente, ele está evoluindo bem, aí quando ele já começa a ter conhecimento, ele começa a reconhecer as coisas que aconteceu, ele toma sua consciência da normalidade, é o momento que o anestesista pode liberar a dieta, uma coisa muito leve, um suco, uma bolachinha, água e sal, só para que ele consiga ter uma glicemia melhor neste momento, né? E aí, neste momento, ao tempo todo é realizado a escala de Aldrich-Krolik, onde eu vou avaliar os movimentos do paciente, vou avaliar, então, a questão motora, respiratória e neurológica do paciente. A partir da pontuação que é dada na escala de Aldrich-Krolik, é possível, então, passar para o anestesista para que ele consiga ou possa dar alta para esse paciente. No momento que ele deu alta para esse paciente, é o momento que nós vamos pedir a vaga para o andar e liberar esse paciente. Também é importante, neste momento, é um momento onde o paciente ele também pode apresentar muita dor, então a questão da dor é algo que deve ser avaliado constantemente na recuperação anestésica, náuseas, ou se ele começa a ficar muito descorado, isso não é bom, e aí é importante avaliar a questão da frequência cardíaca desse paciente, para ver se ele não está tendo um ataque à arritmia, né, uma fibrilação após esse procedimento, tá? Isso pode acontecer? Com certeza. Ele pode até infartar após o procedimento que ele realizou, tá? Ou pode também ter uma cefaleia absurda após o procedimento, tá? Depois de tudo isso, alguns pacientes, eles evoluem muito bem, sem intercorrências, mas tem pacientes que, às vezes, faz uso de drogas. E aí foi necessário utilizar um pouco mais de medicação para a anestesia desse paciente. E quando esse paciente retorna da sua anestesia, muitas vezes ele pode apresentar alguns problemas respiratórios ou pode também apresentar algum problema emocional. Então, ele fica muito sensível, ele fica choroso, e aí é o momento que é necessário que darmos para ele um suporte emocional ali, naquele momento, tá? E tentar tranquilizá-lo também. Se tiver alguma intercorrência, tem que ser imediato, atender. Se esse paciente, de repente, parou na recuperação anestésica, isola o leito, carrinho de emergência, lateraliza o paciente, coloca a prancha rígida embaixo dele, e se ele estiver parado, inicia as compressões torácicas e imediatamente peça para alguém chamar o anestesista para poder conduzir a parada ali nesse tá? Então, se o paciente apresentou melhoras a partir da avaliação da escala de Aldrich-Krolik, ótimo, perfeito, ótimo, ir para o quarto, peça o leito, prepare a transferência desse paciente de unidade cirúrgica para a clínica cirúrgica, né? E lembrar também que todos esses parâmetros que é avaliado no paciente, ele entra também como indicadores para o centro cirúrgico. Então, sempre é importante ter as informações claras e corretas, porque em algum momento pode ser feita uma auditoria e vão solicitar todas as anotações ou todos os controles que houve dentro do mês para fazer os indicadores, começar a elaborar esses indicadores. É importante também que a cirurgia do paciente sempre seja segura, longe de riscos, e isso também vai se aplicar ao paciente no pós-operatório. Risco de queda, risco de broncoaspiração, isso tem que ficar muito atento. Então, o paciente, você percebe que ele está pálido, está tendo ânsia de vômito, lateralize esse paciente, aliás, lateralize a cabeça desse paciente para evitar uma broncoaspiração neste paciente, tá certo? E passando aí, nós temos que
ter uma conclusão de tudo isso. E o que nós podemos concluir? Que é possível, então, desde o momento que esse paciente é admitido, traçar um plano de cuidados para ele, né? Eu até citei as questões da sala organizada, da questão do jejum, é importante, a questão da lateralidade que vai ser operado, se for uma cirurgia ortopédica, a questão dos materiais estar adequados na sala, os materiais para precaução universal também deve ser adequado, não só na sala, mas também com os profissionais que estão envolvidos no procedimento, né? E aí, neste estudo de caso, fica muito claro a questão dos traçar o plano de cuidados para esse paciente que foi submetido a uma esterectomia. Foi avaliado algumas necessidades humanas básicas afetadas lá na avaliação que a enfermeira fez no pré-operatório dessa paciente, dizia que ela era semi-obesa, que ela tinha um abdômen semiflácido, que ele tinha percussão, e que isso também atrapalhava nas suas atividades humanas básicas. Foi também observado que, neste estudo de caso, a assistência de enfermagem, quando ela é sistematizada, que ela é individualizada, vai permitir que o trabalho da enfermagem seja um trabalho organizado, seja um trabalho que dispensa qualquer outra intervenção imediata, porque está seguindo um fluxo adequado de atendimento e um atendimento de excelência para esse paciente, tá? Também é importante a questão da implementação. Além de você implementar suas ações e avaliar, é importante que você sempre passe olhando para ver se realmente a equipe de enfermagem ela está conseguindo fazer as suas ações adequadamente da forma que você pensou para aquele paciente. Então, quando você pensou para aquele paciente, foi algo para ele, individual, não foi pensando no coletivo. E aí o técnico e o auxiliar de enfermagem, ele tem que ficar atento a essas questões, que quando você está colocando essas questões para ele, é justamente mostrando para ele que é necessário que ele cumpra aquilo, porque ele vai poder evitar riscos e aborrecimentos futuros com uma advertência, talvez, que pode acontecer por não estar cumprindo o que o enfermeiro está determinando. É importante que o enfermeiro também, ele sempre tenha um bom relacionamento com seus colaboradores, para que todas as orientações que ele venha a passar, os colaboradores deles entendam com clareza o que está acontecendo. Então, isso é muito importante para que nós, enfermeiros, conseguimos ter uma linha de tratamento adequada, sem riscos, sem medo do que pode acontecer, sem insegurança também. Então, quando nós orientamos adequadamente a nossa equipe, nós tiramos isso da nossa frente, essa preocupação. Aliás, uma de muitas preocupações quando nós somos enfermeiros, tá? Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês sobre o SAEP, que é importantíssimo na vida do enfermeiro do centro cirúrgico, quando ele aplica isso na sua realidade, na sua vivência, no seu dia a dia, né? Tudo isso é importante que aconteça de uma forma eficiente, eficaz para nós. Enfim, alguma dúvida, perguntas? O difícil é levar isso para a prática, né? Esse olhar holístico que eu acho maravilhoso, mas é uma das minhas preocupações, é levar isso para a prática. Quando a gente fala prática, o dia a dia nosso é muito diferente, a realidade de cada instituição também muda muito as nossas condições de trabalho, né? E quando nós lidamos com pessoas, é muito complicado, porque muitas vezes as pessoas, ou por problema de cognição, ou má vontade,
elas deixam sempre alguma coisa para trás. E isso atrapalha muito o nosso trabalho, porque vai impactar diretamente. Infelizmente, em alguns momentos, nós também temos que nos impor e mostrar para a enfermagem que não é uma coisa que você quer para você, e sim você quer para o paciente, porque ele é o produto final nosso. É ele que nós precisamos dar atenção, é ele que está precisando disso. Não é algo da nossa vaidade que nós queremos satisfazer, não é nosso ego. Eu sou enfermeiro, então você vai fazer assim porque eu quero. Não. Você vai fazer porque é isso que rege os protocolos, é assim que diz a ciência, a bibliografia. É dessa forma que grandes pessoas pensou em desenvolver um procedimento cirúrgico seguro, coisa que não acontecia nos anos 90, por exemplo. E aí, de uns anos para cá, de 10 anos para cá, essa questão da cirurgia segura se tornou algo muito comum dentro das instituições, por conta de grandes erros cirúrgicos que aconteceu no meio desse caminho, né? Então, tudo isso é importante ser avaliado. Nós sempre temos que ter um pouquinho de jogo de cintura, engole um sapinho aqui, né? Mas com jeitinho, nós conseguimos domar a nossa equipe, mostrar para eles a nossa importância, o porquê, qual é o nosso papel, porque na cabeça de muitos técnicos e auxiliares de enfermagem, o enfermeiro ele só está ali como um papel que não tem importância, porque ele não vai lá e coloca a mão na massa, mas eles têm que, em algum momento, entender que nós passamos por algumas etapas, onde nós fomos capazes de entender o significado de cada procedimento que está acontecendo ali. Independente da clínica que você trabalha, seja no centro cirúrgico, na clínica médica, na UTI, você entende o processo da coisa. E a formação do técnico e auxiliar de enfermagem não dá isso para eles, não dá esse respaldo. Então, quando nós chegamos na graduação, que nos tornamos enfermeiro, nós temos que abrir mais a nossa mente, né? E começar a olhar num patamar onde abra a nossa visão das coisas. Nós não podemos ficar presos dentro de uma caixinha e achar que o mundo é cor-de-rosa, porque não é. Temos que aprender a lidar com essas situações que aparecem aí no dia a dia, né? Perguntas? Tenso. Sim. Eu estou com dúvida no questionário, professor. Eu estava lendo o questionário e ele está falando sobre a gente relatar o experimento que foi feito. E depois pede um vídeo do experimento. O que seria isso? No vídeo do experimento, deixa eu abrir aqui o meu, que eu já vou falando para vocês como que vocês vão responder. Peraí. Na questão do vídeo, vocês vão colocar não se aplica. Tá? Por que tem essa pergunta aí? Porque tem algumas matérias, como o pessoal da bioquímica, da biomedicina, eles têm a matéria de química. E eles têm que fazer os experimentos que o professor propõe a eles, e a partir daí, eles vão gravar o vídeo fazendo aquilo. Então, neste caso, vocês podem colocar não se aplica, tá, nessa questão. Vou abrir o meu questionário para ver as perguntas que eu não lembro ao certo como que elas são. Peraí. Aula do professor. Peraí. Centro cirúrgico. Porque eu fiquei bem perdido nas perguntas mesmo, entendeu? Então, peraí que eu já auxilio você. Quando você quer que o computador é rápido, ele não vai. Peraí.
Tá abrindo aqui.